Exercício 11. Encontrar a equação diferencial cuja solução geral é dada por y igual a C1, que multiplica por L expoente menos 2x, mais C2, que multiplica por L expoente menos 4x. Então, para solucionarmos esse exercício, vou aplicar o mesmo truque que eu apliquei no exercício número 10. Isto é, vou transformar num sistema de três equações, onde a primeira equação será a solução geral dada, a segunda equação será a primeira derivada dessa solução geral dada e a terceira equação será a segunda derivada desta minha solução dada. Portanto, este é o truque que eu apliquei no exercício número 10. Então, se você não assistiu ao exercício número 10, vou deixar na descrição deste vídeo para você poder assistir e de modo então a pegar o truque, tá? Então, isto é que eu faço. Então, transformo isso num sistema de três equações, onde na qual a primeira equação é a solução dada, a expressão inicial, a segunda expressão é a derivada e a terceira equação é a segunda derivada. Portanto, a primeira derivada e segunda derivada. Portanto, derivada de L expoente menos 2x, né? Isto será igual a menos 2x a derivar, vezes L expoente menos 2x. Este é o truque que vocês aplicam de igual modo, nesta é a propriedade de derivação que vocês aplicam também para essa expressão exponencial, do tipo L expoente menos 4x. Então, teria nesse contexto menos 2, não é? L expoente menos 2x, e aqui a derivada dessa expressão teria menos 4, L expoente menos 4x. Então, vocês poderiam simplesmente repetir, não é? Aqui eu tenho que a primeira derivada seria igual a menos 2, C1, L expoente menos 2x, menos 4, C2, L expoente menos 4x. E se eu derivar mais uma vez a expressão, teria quem? Menos 2 vezes menos 2 daria 4, C1, L expoente menos 2x. E aqui, menos 4 vezes menos 4 daria 16. Então, mais 16, C2, L expoente menos 4x. Então, até o momento, não temos problema relativamente à derivação. Basta aplicarmos propriedade e vamos encontrar essa expressão. Depois de formado o sistema de equações a duas incógnitas, portanto, depois de formado esse sistema de três equações a duas incógnitas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar resolver este sistema de três equações a duas incógnitas de uma forma muito simples. Vou inicialmente agrupar essas expressões aqui, todas essas expressões vou mandar para o membro esquerdo, de tal forma que o membro direito restar simplesmente zero. Então, isso é que eu faço. Então, eu mudo essa expressão, está aqui a somar, passa a subtrair, esta está aqui a subtrair, passa a somar, e esta está aqui a somar, passa a subtrair. Então, tenho aqui no membro direito, eu tenho simplesmente zero. E agora aplico a mágica. Então, quando é que eu teria que essas três equações seriam iguais a zero? Essas três equações seriam iguais a zero se eu aplicasse um pequeno truque aqui. Isto é, vou transformar essa expressão à esquerda numa matriz, não é? E esta matriz, o determinante desta matriz tem que resultar em zero. Portanto, se o determinante dessa matriz resultar em zero, então cada uma dessas equações também resultaria em zero, que é trivial, não é? Portanto, se o determinante desta matriz, tá, desses coeficientes, em que as variáveis nesse contexto seriam C1 e C2, e se fosse zero, então cada uma dessas equações também seriam igualadas a zero, tá? Então, isso é que eu faço. Portanto, vou achar o determinante desta matriz, e eu tenho que ter zero, tem que ser igual a zero, esse é o truque que eu aplico aqui. Então, onde a primeira coluna será esses termos, portanto, a função y e as suas derivadas, primeira derivada, segunda derivada. A segunda coluna seria nesse contexto, atenção que estou aqui a considerar que C1 e C2 são as incógnitas, não é? E então teria o quê? Teria menos L expoente menos 2x, depois teria 2 L expoente menos 2x e por fim teria menos 4 L expoente menos 2x para a segunda coluna. Terceira coluna teria menos L expoente menos 4x, 4 L expoente 4x e menos 16 L expoente menos 4x e seria igual a zero, tá? E vocês poderiam aplicar um outro truque, né? Aplicariam o Gauss, aplicassem o método de Gauss, também cairiam numa solução muito interessante, tá? Poderiam aplicar o método de Gauss, também teriam uma solução muito interessante. Mas eu estou a aplicar aqui este truque muito rápido.
e vocês depois vão pegar a ideia. Então, tenho esta matriz e agora vou determinar vou achar o determinante. Então, para achar o determinante de uma matriz de ordem 3×3, portanto, matriz quadrada, vocês podem aplicar Laplace, podem aplicar método de Sarrus, a regra de Sarrus, adicionar em linha ou coluna, ou podem aplicar o método triangular, tá? Formariam um triângulo nas diagonais principais e secundárias, depois multiplicariam e somariam, teriam então o determinante. Então vou aplicar o método de triângulos, que é muito mais rápido. Tá? Multiplico os elementos da diagonal principal inicialmente. Tá? Aqui teria aqui menos 32, tá? 2 vezes menos 16 daria menos 32. E L expoente menos 6x vezes y. Então é o que eu teria aqui inicialmente. Menos 32, y vezes L expoente menos 6x. Depois, paralelamente a essa diagonal principal, formaria um triângulo e multiplicaria os elementos deste triângulo. Neste contexto estou a falar de menos 4 vezes L expoente menos 6x vezes a segunda derivada. Depois, paralelamente, quer dizer, cada diagonal, vocês têm que formar dois triângulos, tá? Então, paralelamente, formamos o primeiro triângulo e, de igual modo, paralelamente, vamos formar o segundo triângulo. Então, quais são os elementos que nós temos aqui? Nós temos a primeira derivada, nesse contexto, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, não é? Mais 4, primeira derivada, vezes L expoente 6, menos 6x, tá? Depois, menos da fórmula, não é? Diagonal secundária, multiplicariam, isso daria menos 2. Menos 2 vezes menos 1 daria mais 2, segunda derivada, e L expoente menos 6x. Depois, temos aí o menos da fórmula, não esquecem. Paralelamente a essa diagonal secundária, forma o primeiro triângulo. Aqui teria mais 16. Mais 16 vezes menos 1 daria menos 16. Primeira derivada vezes L expoente menos 6x. Temos aí mais um menos da fórmula. E paralelamente a essa diagonal secundária, formariam o segundo triângulo. Isso daria menos 16. Menos 16 vezes menos 1 daria mais 16. Y, não é? Y vezes L expoente menos 6x igual a 0. É isso que eu já fiz referência aqui. Isso tem que ser igual a 0. Portanto, depois, se isso for igual a 0, então cada uma dessas expressões também seria igual a 0. Então, eu tenho aqui o termo comum. Olhando para essa expressão, podemos encontrar um termo comum. É o termo que mais se repete. L expoente menos 6x. L expoente menos 6x encontra-se em todas essas expressões. Então, vou dividir essa expressão por L expoente menos 6x e obtenho a seguinte expressão. Menos 32y, menos 4y, duas linhas, portanto, segunda derivada de y, mais 4, primeira derivada de y, mais 2, segunda derivada de y, menos 16, primeira derivada de y, mais 16y igual a 0. Depois é só somar os termos semelhantes, não é? Eu tenho aqui, portanto, menos 32y e depois aqui eu tenho 16y. Portanto, menos 32y mais 16y será igual a menos 16y. Aqui eu tenho menos 4, segunda derivada de y, mais 2, segunda derivada de y, será igual a menos 2, segunda derivada de y. Aqui eu tenho 4, menos 16, será igual a menos 12, que multiplica a primeira derivada de y igual a 0. Portanto, divido essa expressão por menos 2 e isso será igual a quem? A segunda derivada de y mais 6 vezes a primeira derivada de y mais 8y igual a 0. Esta será então a equação diferencial cuja solução geral é dada por y igual a C1, que multiplica por L expoente menos 2x, mais C2, que multiplica por L expoente menos 4x. Portanto, este é o truque que eu apliquei para encontrar a equação diferencial cuja solução geral é dada desta maneira. Vocês poderiam aplicar um outro truque, que eu já fiz referência inicialmente. Qual é o truque? Se você olhar em outros exercícios que nós já resolvemos, no exercício número 9, 8, 7, existe um truque muito interessante que eu aplico aí. Qual seria, na realidade, o truque? Vocês multiplicariam por Euler expoente 4x, tá? Inicialmente multiplicariam toda essa expressão por Euler expoente 4x, depois derivariam. Depois, de igual modo,
multiplicariam por o expoente 2x para eliminar esta segunda constante C1. Portanto, esta seria uma abordagem diferente, mas eu já aplico nos outros exercícios, por isso é que eu resolvi aplicar este truque aqui, portanto, do sistema de equações, depois de aplicar a matriz, não é? E dizer que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero e encontrar então a equação diferencial. Portanto, esta é a resolução deste exercício. No caso de dúvida, escreva aí nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber notificações dos próximos vídeos, próximos exercícios. E como tarefa, tentem resolver esse exercício número 12. Encontrar a equação diferencial cuja solução geral é dada por y igual a 6x. Este é um exercício muito simples, vocês podem resolver isso em alguns segundos, tá? Então, um abraço, espero no próximo vídeo. Até mais.